Olá, queridos, paz do Senhor, sou o pastor Eliseu Costa e eu quero expressar minha gratidão a Deus por esse tempo tão precioso que Ele permitiu que eu vivesse, juntamente com a igreja Ebenezer aqui, o pastor Lucas, meu amigo, e toda a igreja, na primeira conferência aqui da igreja Ebenezer. E como Deus tem nos abençoado, como Deus tem falado ao nosso coração, a respeito de vivermos uma vida de adoração, onde Deus aprova, e uma das maneiras dele aprovar é por meio do fogo. E o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus. Então, que você possa ouvir esse meu testemunho daquilo que Deus está fazendo nesses dias e que o meu testemunho possa encorajar você a participar também dessa conferência. Ainda dá tempo, você pode se inscrever, você pode participar e pode viver aquilo que Deus quer que você viva, te ensinando, te capacitando para exercer o seu ministério e também viver uma vida plena de adoração que agrade a Deus, que realmente glorifique o nome do Senhor. Um beijo no seu coração, venha participar da conferência de adoração aqui da Igreja Ebenezer São Paulo. Um abração. Tua presença me impressiona. Quanto mais te busco, mais desejo estar contigo, Senhor. Eu sou. Não há outro igual, és incomparável, totalmente desejável, dono do meu coração, és incomparável, totalmente desejável. A tua presença é o meu prazer, tua glória eu desejo ver. Vem transformar meu coração e faz arder outra vez. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais que tudo. Te quero mais que tudo. Não há outro igual, és incomparável, totalmente desejável, dono do meu coração, és incomparável, totalmente desejável. A tua presença é o meu prazer, tua glória eu desejo ver. Vem transformar meu coração e faz arder outra vez. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais que tudo. Te quero mais que tudo, Senhor. A tua presença é o meu prazer, tua glória eu desejo ver. Vem transformar meu coração e faz arder outra vez. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais que tudo. Te quero mais que tudo. Declare isso mais uma vez. A tua presença, a tua presença é o meu prazer, tua glória eu desejo ver.
é o meu prazer, tua glória eu desejo ver. Vem transformar meu coração e faz arder outra vez. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais que tudo, te quero mais que tudo. Oh Deus, ouve o clamor da tua igreja nesta noite por meio desta canção. A tua presença, a tua glória é o que desejamos, é o que anelamos, é o que mais nos importa. Te queremos, Deus, acima de tudo e de todos. Aleluia! Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que... Declare isso nessa noite. Eu te quero mais, isso. Eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo, eu te quero. Eu te quero mais, Senhor, o amado desejado da nossa alma, aleluia. Eu te quero mais que tu, eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo, Deus. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo, meu Senhor. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, mais que tudo. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo, meu Jesus. Eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo. A tua presença é o meu prazer, tua glória eu desejo ver. Vem transformar meu coração e faz arder outra vez. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais. Oh Senhor, aleluia. Tua presença, declara isso. A tua presença é o meu prazer, tua glória eu desejo ver. Vem transformar meu coração e faz arder outra vez. Eu te quero mais, Senhor, te quero mais que tudo, quero mais que tudo, mais que tudo. Oh Senhor, te adoramos, ó Senhor, a presença desejamos. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, Senhor, te queremos mais do que riquezas, mais do que reconhecimentos, mais do que tudo, Deus, o amado desejado da nossa alma.
Diz assim o texto, a partir do versículo 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui. Quando falamos a respeito de fogo, a palavra de Deus, ela nos dá algumas referências que mostram o que de fato representava este fogo. E a Bíblia diz que Deus, ele era descrito como fogo. Era comum usar essa expressão para descrever, além da pessoa de Deus, também o seu agir por meio do fogo. Nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que diz assim: Pois o nosso Deus é fogo consumidor. No Antigo Testamento, Êxodo 3, 2 diz: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. O profeta Ezequiel também falou a respeito deste fogo. No capítulo 1, versículos 4 e 5, o texto diz: Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem. Então, nesses textos é muito claro esta expressão a respeito de Deus, a respeito de manifestações sobrenaturais de Deus, do anjo do Senhor, relacionado ao fogo. O fogo também era considerado como uma dádiva divina, porque no Antigo Testamento, quando foi iniciar todo o serviço sacerdotal, Deus inaugurou este serviço por meio do fogo. Olha só o que diz Levítico 9, 24, o texto bíblico diz: Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Era também uma ordenança de Deus aos sacerdotes no seu serviço, que eles tivessem uma postura, uma responsabilidade de manter este fogo aceso. Nós vemos isso também no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Um outro critério, um outro padrão também que Deus estabeleceu, era que o fogo, ele tinha uma fonte, e essa fonte era originária em Deus,
E Deus, ele não aceitaria qualquer outro tipo de fogo de uma outra fonte. Isso está lá em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. É o que nós conhecemos como fogo estranho. E da mesma forma que eles se aproximaram com fogo estranho diante do Senhor, do altar, a presença de Deus, saiu fogo e os consumiu. Então nós vemos vários textos, várias referências a respeito de manifestações, de atuações, de princípios, de padrões que Deus estabeleceu com relação ao fogo. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos também evidências, ensinos, princípios da palavra de Deus que revelam a pessoa do Espírito Santo como fogo. E nós temos, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o fogo é uma figura maravilhosa da obra do Espírito Santo quando vamos para o Novo Testamento. O Espírito é como um fogo. O Espírito, ele se manifestou e ainda se manifesta com esta expressão, com essa intensidade. E nós vemos também que o Espírito Santo, ele nos traz algumas evidências, como por exemplo, a presença de Deus é evidenciada pela ação do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, nós podemos declarar com convicção: o Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui. Olha só o que a Bíblia diz, Romanos 8, 9 diz: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo. Ou seja, o Espírito Santo não somente está aqui se manifestando no nosso meio, como também o Espírito Santo, ele habita em todo aquele que nasceu de novo. Nós somos então santuário do Deus vivo, como diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16: Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Uma outra coisa também que a pessoa do Espírito Santo faz é que o Espírito Santo, ele cria dentro do nosso coração, da nossa vida, do nosso interior, paixão por Deus. Por isso que esta figura, esta linguagem do Espírito Santo como fogo, é uma chama que está acesa dentro de mim, dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que como fogo nos faz arder pela presença de Deus. Olha só o que a Bíblia diz lá em Lucas 24, 32, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos
corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Esse texto fala dos discípulos. No caminho de Emaús, eles estavam tristes, eles estavam chateados, porque o Cristo Messias havia morrido, tinha sido sepultado, mas eles ainda não sabiam que Ele já tinha ressuscitado dentre os mortos, e eles estavam caminhando, e Jesus ressurreto se aproxima deles, eles não o reconhecem, e Ele pergunta: por que é que vocês estão assim tão chateados, tão entristecidos? Eles olham para o Senhor Jesus, não o reconhecendo, diz: você é estrangeiro, você não está sabendo das coisas que têm acontecido por aqui. Eles começam a dizer a respeito do porquê da tristeza, e Jesus começa a compartilhar as Escrituras. De repente, eles param para comer, e quando Jesus pega o pão, Ele parte, e no momento que Jesus ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus, e no mesmo instante Jesus desapareceu da presença deles. E esse texto fala exatamente desse momento, que um olhou para o outro, e eles disseram: tinha alguma coisa diferente. Quando ele falava, nós estávamos caminhando, sim, estávamos tristes, estávamos decepcionados, estávamos nos sentindo frustrados, sim, mas conforme ele ia falando, o teu coração ardia como o meu, o teu coração queimava como o meu estava queimando, e eles disseram: sim. E é isso que o Espírito Santo faz, como fogo dentro de mim, dentro de você. Ele vai queimando, vai fazendo arder, e vai criando dentro de mim, dentro de você, esta paixão, este ardor pela presença dele. Um outro texto, Atos capítulo 4, versículo 31, diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A ação do Espírito Santo repartida como fogo, enchendo homens, enchendo mulheres, enchendo a igreja. Espírito Santo como fogo. Esta ação do Espírito Santo como fogo produz também algumas coisas dentro de mim, dentro de você. Uma das coisas que o Espírito Santo produz em mim, produz em você, é a pureza. A ação do Espírito Santo vai nos purificando, porque é um fogo que vai limpando, purificando, eliminando as impurezas. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz é a santificação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 1 Pedro 1:2 ainda diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Que coisa poderosa é olhar para esta expressão bíblica que estamos meditando nessa noite, o fogo
saber que o fogo representa a pessoa de Deus, a manifestação de Deus, também a manifestação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em mim e em você, como fogo, produzindo em nós coisas divinas, para a glória de Deus. O fogo ainda limpa, refina. O salmista, ele escreveu no Salmo 66:10, dizendo: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Uma vez, um homem estava observando um ourives trabalhando, e ele estava refinando a prata. Pegou uma pedra bruta e no fogo ele estava então trabalhando aquela pedra, e ali ele tinha que deixar a pedra no ponto exato para que ela tivesse o real valor como uma prata. E este homem, observando este ourives trabalhando, ele perguntou: olha, qual é o momento exato que você sabe que tem que tirar a prata do fogo para você não perder essa pedra preciosa? Ele disse: é simples, eu fico observando, e o fogo ele vai purificando, ele vai limpando, ele vai refinando. Quando eu enxergar a minha imagem na prata, é o momento de eu retirar do fogo. É assim que o Espírito Santo trabalha em mim e em você. Como fogo, ele está nos limpando, nos refinando, e o propósito dele é formar em mim e em você a imagem, caráter de Jesus Cristo. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Nessa introdução, nós vimos um pouco a respeito do fogo. Deus como fogo consumidor, manifestações dele como fogo, por meio do fogo, a ação do Espírito Santo de Deus agindo em nós, através de nós como fogo. E voltando para o texto que nós lemos no início, o texto fala de uma crise que Israel estava vivendo. A crise era que Israel estava cocheando em dois pensamentos. Eles estavam divididos. Uma hora eles estavam adorando a Baal, outra hora eles estavam adorando a Deus. Eles já estavam totalmente estragados na sua adoração, na sua devoção, no seu relacionamento com Deus, porque eles foram totalmente influenciados por esses deuses, os deuses dos cananeus, e Baal era um deles. E quando Israel começou a ser influenciado por esses deuses, eles começaram então a adorar a Baal, a sacrificar a Baal, cultuar a Baal. E eles estavam misturando. Eles estavam, uma hora, se dedicando ao Senhor, outra hora se dedicando aos ídolos. Deus levanta então Elias, o profeta, e de uma forma incrível, o ministério do profeta, ele traz um impacto para o reinado de Acabe, que estava reinando Israel naquela época. E Acabe, um rei totalmente perverso, idólatra, passivo,
ele até financiava a idolatria, terrivelmente reprovado por Deus no seu modo de governar. Vem o profeta Elias, usado por Deus, e ele é usado para provocar um período de seca, e a terra então entra numa crise. Acabe fica desesperado, indo atrás do profeta para tentar destruí-lo, matá-lo. As vezes que ele tentou foram frustradas, mas chega um momento onde ele se encontra com Elias, e Acabe olha para Elias e diz: você é um perturbador, você que está provocando todo este mal para Israel. E Elias diz: não, você está enganado, você que é o responsável por isso, toda essa maldade, toda esta crise. E então Elias tem um direcionamento, ele se posiciona e desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. E o texto diz que Elias propõe que fosse levantado um altar de sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Porque ele olha para Israel, Elias olha para Israel, e ele diz: vocês não podem ficar assim, vocês precisam decidir. Quem é que vocês vão adorar? Quem vocês vão servir? Ou Baal, ou Deus? E quando Elias propôs esse desafio, o povo concordou, e eles foram então para o Monte Carmelo. E a Bíblia diz, a história mostra, que Elias então prepara o altar e olha para os profetas de Baal e diz: olha, vocês iniciam então os rituais, e Baal tem que responder com fogo. Se responder com fogo, Baal é Deus. Depois vai ser a minha vez, e o Senhor, Ele vai responder. E aí a história mostra que os profetas de Baal ficaram a manhã toda com os seus rituais, clamando a Baal, pedindo fogo, e nada. Num determinado momento, Elias olha para os profetas de Baal e ele começa meio que zombar. Falou: e aí, cadê Baal? Será que foi viajar? Será que ele está dormindo? Gritem mais alto. E eles se cortavam cada vez mais, porém Baal não respondia. O tempo acabou, Elias agora assume o controle, e ele diz: agora é a minha vez. Antes de orar, diz o texto que Elias, ele restaura o altar. Ele restaura, ele ainda dá uma ordem para que fosse jogado água sobre o altar, tivesse uma valeta em volta. E o texto diz que foi jogado água sobre o altar, sobre a madeira, encheu a valeta que foi feita ao redor do altar. E então nós chegamos no texto que lemos, que diz: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e ele orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me
para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Aleluia, aleluia. Deus respondeu com fogo. Diante do altar do sacrifício, diante daquele momento decisivo de adoração, os profetas de Baal, Elias, povo de Israel totalmente perdido, totalmente confuso, totalmente dividido. Aquela expressão de adoração de Elias para com o Eterno atraiu fogo. Deus se agradou, Deus respondeu, Deus honrou a fé, a oração, o posicionamento, a postura de um homem diante de uma nação que estava totalmente corrompida. Nós somos desafiados, pelo menos eu fui desafiado, quando o Espírito Santo falava comigo por meio desta palavra, para que entendamos que a verdadeira adoração precisa atrair fogo do céu. A verdadeira adoração precisa atrair a resposta de Deus como confirmação. E é claro que nesse texto de Reis, nós temos literalmente a resposta de Deus como fogo, queimando o altar, consumindo o holocausto e também secando toda a água, toda a valeta, as pedras. E nós sabemos muito bem que quando aplicamos esta verdade na nossa vida, nos dias de hoje, este fogo é a presença, é a ação do Espírito Santo agindo em nós. Então esta resposta de Deus diante de uma vida de adoração, é a ação do Espírito Santo provocando em mim, provocando em você aquilo que está no coração de Deus, para que as pessoas que estão à nossa volta entendam e conheçam quem de fato é o verdadeiro Deus. Elias se coloca nesta posição. Ele diz: eu vou adorar, eu vou sacrificar diante deste povo que está totalmente perdido. E quando Deus responder com fogo, vai ficar evidente, vai ficar claro quem de fato é o verdadeiro Deus. Baal não é Deus, Astarote não é Deus, só o Senhor é Deus. E foi isso que aconteceu, porque quando Deus respondeu com fogo, a Bíblia diz que o povo de Israel caiu de joelhos e todos gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós estamos vivendo dias onde esse termo, adoração, está sendo vivido sem fogo. É como se fosse apenas uma palavra que expressa um sentido de devoção, mas que não manifesta fogo, não manifesta transformação, não manifesta conversão, não manifesta arrependimento, não manifesta quebrantamento.
E o desafio para mim e para você é que esta realidade de uma vida de adoração possa manifestar dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, a chama deste fogo, a presença viva do Espírito Santo agindo em mim, agindo em você. Este fogo que se manifesta de maneira sobrenatural, este fogo que se manifesta dentro de mim, dentro de você, provocando a transformação a tal ponto que nós começamos a dizer como o apóstolo Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não são mais as minhas vontades, não são mais as minhas paixões, não é mais o meu querer, não são mais os meus planos, não, é uma vida no altar, em sacrifício, em adoração, em entrega total, porque o holocausto era uma oferta totalmente queimada no altar, ou seja, é uma entrega total, sem reservas, e Deus responderá com fogo. De que forma? Transformando-nos, transformando a nossa vida, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. A verdadeira adoração requer uma manifestação sobrenatural de Deus dentro de nós. A ação do fogo purificando, refinando, tirando as impurezas, as imperfeições, fazendo o coração queimar pela presença dEle, pela glória dEle, pela palavra dEle, pela oração, pelo jejum, pelo conhecimento. É como o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isto é fogo. Não dá para pensarmos em adoração, em uma vida de adoração, sem que haja um comprometimento total, pleno, com o Deus que responde com fogo. Porque se a vida de adoração não tiver fogo, não tem graça. Porque sacrifício, adoração, precisa ter fogo. A igreja está entendendo? Porque senão nós ficamos na esfera da religiosidade. Aprendemos a cantar, aprendemos a orar, aprendemos a dar graça e paz, a paz do Senhor, a sorrir, a abraçar. Aprendemos a viver em comunidade, mas sem fogo, sem mudança, sem transformação, sem quebrantamento, sem mudança, sem conversão. Quantos homens e mulheres que não nasceram de novo aprenderam a adorar por causa do meio, por causa das práticas? Porque se você frequenta uma reunião como essa, 4, 5 semanas, você aprende algumas canções, você aprende até a levantar as mãos, talvez, você aprende até a chorar, talvez, mas isso não quer dizer que é uma adoração, uma devoção, uma entrega total, porque a adoração tem fogo. Vida entregue no altar tem fogo. Fogo tem o Espírito Santo de Deus agindo de dentro para fora. Aí sim as canções têm sentido, o levantar das mãos tem sentido, o abraço tem sentido, a vida em comunidade tem sentido, porque é o Espírito Santo, é o fogo agindo em mim, agindo em você. E aí este fogo vai nos purificando, e a gente chega na igreja, né? A gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima de Deus, e às vezes tem uns cabeça dura, né? E conforme o fogo vai ardendo, vai queimando, ele vai sendo transformado. Existem pessoas que chegaram perto de Jesus, próximo de Deus, eram insuportáveis,
terríveis, uma vida podre, uma história podre. Talvez você seja um deles, ou uma delas, com uma vida terrível. Você não prestava, você não valia nada. Olha para quem está do teu lado e fala aí: acho que você não valia nada. Pedra bruta, feia, cheia de sujeira, de impureza, de pecados, de imperfeições. Mas Deus disse: eu vou fazer uma obra nele, eu vou fazer uma obra nela. Pegou você e colocou você no fogo. O Espírito Santo fez você nascer de novo, revelou a graça para você, e Ele colocou o fogo dentro de você, e você começou a queimar por dentro. E talvez para alguns aqui doeu um pouco, mas o Espírito Santo, Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e sabe até hoje, sempre vai saber, qual é o momento exato do fogo, da chama diminuir. É só quando a imagem de Jesus estiver formada em você. Esta é a verdadeira adoração. Adoração que revela o caráter de Cristo, adoração que revela a vida de Cristo, adoração que revela a manifestação sobrenatural de Deus em nós e através de nós, para que o mundo veja que só o Senhor é Deus. Caso contrário, é uma vida apenas religiosa. E o desejo de Deus é que realmente eu e você possamos desfrutar dos benefícios do fogo. Olha só o que diz Romanos 12, eu quero encerrar com esse texto. Romanos 12, versículo 1 e 2, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentem-se, ofereçam-se, entreguem-se sem reservas, sem restrições, como um sacrifício vivo, e deixa o fogo queimar, deixa o fogo arder, deixa o fogo transformar, deixa o fogo refinar, deixa o fogo purificar, deixa o fogo te moldar, deixa o fogo te levar a viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer isso. Até quando? Até que Cristo seja formado em você. Esta é a adoração que tem sentido para mim e para você. Uma experiência de um relacionamento profundo, íntimo com Ele, que nos transforma todo dia. E aí, lá em casa, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: o Senhor é Deus. Lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você, vão ver algo que só o fogo, só o Espírito Santo pode produzir, e eles vão dizer: o Senhor é Deus. O teu esposo vai dizer: o Senhor é Deus. Tua esposa vai dizer: o Senhor é Deus. Os teus filhos vão dizer: o Senhor é Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo produz o caráter de Cristo, a glória de Jesus. Que
que o mundo veja em mim e você aquilo que o fogo produz, aquilo que o Espírito Santo produz: a vida, o caráter, a santidade, a glória de Jesus. Amém? Olha só o que diz essa canção. Eu quero ser como Jesus, resplandecer a sua luz, que o mundo possa ver em mim a glória do meu Senhor. Eu quero ser, eu quero ser como Jesus, resplandecer, resplandecer a sua luz. Cante comigo esta canção. Eu quero ser como Jesus, resplandecer a sua luz, que o mundo possa ver em mim a glória do meu Senhor. Eu quero ser como Jesus, resplandecer, resplandecer a sua luz. Mais uma vez, você pode ficar de pé e cantar comigo? Declare: eu quero ser como Jesus, resplandecer a sua luz, que o mundo possa ver em mim a glória do meu Senhor. Eu quero ser como Jesus, resplandecer, resplandecer a sua luz. Coloque a mão na direção do teu coração e cante assim comigo. Faz brilhar a tua luz em mim. Que esta seja a nossa oração. Faz brilhar a tua luz em mim. Que esta seja o reflexo de uma vida de adoração. Faz brilhar tua luz em mim. Faz brilhar, Senhor, faz brilhar tua luz em mim.
forte, vamos declarar nesta noite. Faz brilhar, Senhor, faz brilhar, faz brilhar a tua luz em mim. Faz brilhar a tua luz em mim. Faz brilhar, Senhor, faz brilhar, faz brilhar a tua luz em mim. Faz brilhar, faz brilhar tua luz em mim. Eu quero ser como Jesus, resplandecer a sua luz, que o mundo possa ver em mim a glória do meu Senhor. Eu quero ser como Jesus, resplandecer a sua luz. Aleluia. Senhor Deus, que o teu fogo venha nos transformar a nossa mente, o nosso coração. Que esta vida de adoração reflita a tua vida em nós, o teu caráter em nós, a tua santidade em nós. Que não vivamos apenas uma vida religiosa, não, mas que possamos realmente nos oferecer como um sacrifício vivo, santo, agradável. Que o teu fogo venha, porque o Senhor se agradou do sacrifício. Que o teu fogo venha nos modificar, nos purificar, nos refinar, nos transformar à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um beijo no coração. Pastor Lucas.